Um exemplo de personagem de sucesso da publicidade que ajuda a combater doenças no Brasil. E o debate sobre as regras para o trabalho de crianças e adolescentes em novelas, filmes, comerciais. É o que você confere agora. O sonho de Anne Caroline é ser cantora, mas se não der certo, ela pretende ser atriz. Faz cara de triste, cara de alegre, cara de irritada, muita raiva, muito. Anne tem 8 anos de idade e já participa de comerciais desde os 4. Uma cliente da minha mãe, ela me viu, ela falou que eu tinha talento para fazer propaganda. Aí ela me colocou numa agência chamada Magneto. Aí eu comecei a tirar fotos, depois eu comecei a minha carreira de atriz. A atriz mirim é vaidosa, adora ver TV, mas diz que a escola está em primeiro lugar. Quando a gente estuda, a gente consegue um ótimo emprego. Gente, eu juro que esse ursinho que fala ursinho. Acabei de falar. Não, só expliquei. Tá falando? Mesmo sem condições de investir na carreira da filha, Gardênia apoia a sua escolha, apesar de, às vezes, ser bem cansativo. Ela foi começar a gravação, já era mais de meia-noite, e foi encerrada por volta tipo de 2 e pouco. Então, é igual eu falei pra ela, pra mim eu achei muito cansativo pra você. Agora ela tirou de letra. Barbie Escola de Princesa foi meu presente de aniversário e a propaganda foi meu presente de Natal. Não é um compromisso com ela mesma, é mais um hobby que ela gosta e que aí eu participo, porque se um dia realmente for isso que ela quiser para a vida dela, ela já tem mais ou menos uma noção do que possa ser. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Isso mesmo, muito bem! No Brasil, o trabalho para menores de 16 anos é proibido por lei. A partir de 14 anos, os adolescentes podem trabalhar na condição de aprendiz. A regra também é a proibição no caso do trabalho de atores mirins em comerciais, novelas, peças de teatro, filmes, desfiles de moda. A lei prevê exceções desde que haja autorização judicial. Pelo ECA, você pode submeter a criança a trabalhos, em geral. Em alguns lugares, no Rio de Janeiro, como o volume a oferta é muito grande, né? As grandes TVs estão ali, a Vara da Infância e da Juventude, à época ainda do Ciro Darlan, estabeleceu por portaria as condições de participação em novela, comercial. Então, cada juiz pode disciplinar. Estou com sede. Hora da mamadeira. Mas isso nunca foi definido em termos nacionais. Proibir ou não, a regulamentação do trabalho infantil no meio artístico gera controvérsias, até entre os que atuam em defesa dos direitos da criança. Eu não sou contrário à participação em comercial, porque eu acredito e defendo que o comercial é dirigido aos pais e não às crianças. Do ponto de vista da ANDI de Comunicação e Direitos, não deve ser proibido, mas se deve criar regras muito claras para proteger esta criança. A questão da publicidade, onde envolve a criança como ator, é ainda mais sério. Os pais acabam colocando a criança em condições de trabalho muitas vezes extenuantes, né? A criança passa horas no estúdio para fazer aquela gravação. Se um projeto de proibição for aprovado pelo Congresso, é a ceia de Natal sem criança, que seria um anúncio irreal, que não retrata as famílias como elas são. Tem países onde este tipo de regulação, vamos dizer assim, ela está muito mais consolidada, porque ela prevê tempo de hora de descanso, as condições de estresse, a garantia para o estudo, a possibilidade de lazer. Esta agência de publicidade funciona há 28 anos no país. Tem sede no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Gui Pacheco é publicitário e diretor da empresa. Ele explica que o cuidado é redobrado quando a campanha envolve crianças. Uma coisa é um comercial com várias crianças. Uma coisa é um comercial que você tem, vamos dizer, um astro mirim, né?
Então você tem que ter todo um cuidado, até na escolha também. De criança é o seguinte, se de repente ele fala, não quero gravar mais, acabou, né? E aí? Como é que você convence a retomar? Então você tem que ter todo um trabalho. Os pais dessas crianças estão sempre presentes também no set. Tudo tem autorização por escrito. Em Brasília, os maiores clientes da agência são órgãos do governo. A empresa já produziu várias peças de utilidade pública. Neste ano, foi a responsável pela campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a paralisia infantil. No comercial, Zé Gotinha canta e dança rap para dar o recado. Se você tem de 6 meses a menos que 5 anos, a gente tem um encontro marcado. A gente entende o seguinte... Fala com a criança, sim, mas fala também com o pai que está assistindo junto àquele comercial, com as crianças. Então a gente atinge o pai e a mãe, ou o responsável, por meio de uma veiculação focada nas crianças. Zé Gotinha foi criado há 27 anos pelo artista plástico Darlan Rosa. É considerado um case de sucesso na publicidade. Até hoje, é reconhecido pela criançada como símbolo de cuidado com a saúde. As agências de publicidade tinham um pavor, né, daquela figura do Zé Gotinha, né? Porque achava que era uma coisa um boneco muito simples, que não tinha. O cara falava, onde se viu não ter mão, não ter pé, sabe? Mas porque a minha ideia era que cada pessoa no estado, sabe, um morador da cidade, de uma associação de bairro, pudesse fazer o seu próprio cartaz, pudesse desenhar o seu próprio boneco. E mãos e pés são muito difíceis de desenhar, entendeu? Buscar um ponto de equilíbrio entre o que deseja o mercado publicitário e o que defende as entidades que buscam proteger a criança da exposição à publicidade infantil direta. Esse é o papel do Congresso Brasileiro, onde estão vários projetos de leis sobre o assunto. Sério, Kiara? Sério? Mas a moda estava assim sempre mudando. Os bons, os maus e os ferozes. Vocês imaginam a vida de vocês sem nenhum comercial? Eu imagino uma vida perfeita. Muito melhor. Sim, mas às vezes eu até gosto de umas propagandas, elas são engraçadas. Poucas. As propagandas de filmes. Eu acho muito irritante porque eles, na hora bem legal, na parte mais legal, vai pro comercial. É ruim o comercial porque, por exemplo, aparece um comercial, aí vem outro, aí passa aquele anterior de novo. A regulamentação da publicidade infantil está na agenda de discussões de senadores e deputados. Pelo menos 15 projetos sobre o assunto estão nas duas casas. Em busca de consenso, os parlamentares têm debatido as propostas em audiências públicas nas comissões temáticas. O Congresso tem que ser a casa de ressonância da sociedade, buscar o equilíbrio entre esses extremos. No Congresso, vários organismos de proteção à infância acompanham a tramitação das propostas que tratam da publicidade infantil. Um deles é o Instituto Alana. Isabela, como é que vocês têm acompanhado essa discussão? O Instituto Alana acompanha essa discussão desde 2006. O projeto mais emblemático sobre essa discussão, ele já tem andamento aqui há mais de 10 anos. A primeira tentativa de regulamentar a publicidade infantil é de 2001. O texto original prevê a proibição total da publicidade dirigida às crianças até 12 anos de idade. O projeto já foi aprovado em 3 comissões da Câmara dos Deputados e ainda precisa ser analisado por mais uma comissão antes de seguir para o Senado. O CONAR se preocupa porque acredita que a liberdade de expressão comercial, o direito do anunciante de se comunicar com seu público e o dever até de prestar informações comerciais estaria em risco. No Brasil, o sistema misto de controle da publicidade, lei e autorregulamentação confere ao mercado segurança jurídica e ao consumidor segurança para receber a mensagem publicitária. O ideal seria realmente proibir qualquer tipo de mensagem diretamente dirigida à criança até essa faixa etária. O que não significa que o produto
de interesse do público infantil não possa ser anunciado, mas ele seria anunciado para os pais. A nossa posição é radicalmente contra qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de censura. O Estado tem que controlar, até porque tanto o rádio e a televisão são concessões públicas, então é necessário que haja um controle sobre isso. Pode até diminuir um pouco o apelo, mas não a ponto de tirar totalmente. Aí cabe o papel dos pais, dos avós, da família, porque a questão é você não deixar que a televisão eduque seus filhos, você educar seus filhos. E aí não é o governo que vai decidir o que seu filho vai aprender ou não. José Eduardo Romão é especialista em direito constitucional e foi diretor do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Para Romão, com a tecnologia atual, os televisores já deveriam ter uma espécie de bloqueador de conteúdos. Eu acionaria no meu televisor uma tela de bloqueio, uma tecla de bloqueio, e ele não passaria essa exposição. Ou selecionaria os tipos de propaganda. Quero que meu filho fique exposto à publicidade sobre carros, ou à publicidade sobre bancos, que usam crianças entre os seus, ou brinquedos. Aí sim. Mas se essa opção não está posta, não há esforço da indústria, o governo não se mobiliza para exigir e regular esses aspectos relacionados à publicidade, parece que o caminho fica apenas o da proibição. Existem muitos países que estão regulando a publicidade em geral dirigida ao público infantil, justamente por essa abordagem de que você precisa proteger a infância da informação comercial. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Noruega, Irlanda, Bélgica, Áustria, Grécia já possuem normatizações específicas em relação à publicidade infantil. A referência principal é a Suécia, que proíbe até 12 anos qualquer tipo de mensagem diretamente voltada à criança. A proibição na Suécia existe desde 1996. Diariamente, até às 9 da noite, nenhum comercial exibido na TV aberta pode conversar com a criança. A proibição afeta a televisão aberta. A Suécia, como o mundo inteiro, recebe televisão a cabo originária de diferentes países. Então não é uma regra que proporcione o resultado que apregoam e que mostra que a Suécia e outros países escandinavos adotam também a autorregulamentação como complemento. Em Quebec, uma das 10 províncias do Canadá, a publicidade infantil para os menores de 13 anos também foi banida há quase 3 décadas. E não existem provas de que tenham resultados eficazes no sentido de proibir essa publicidade infantil. Óbvio que você tem que ter uma regulamentação da publicidade infantil? Sim. Mas a proibição é de um radicalismo extremo e desnecessário. Outro projeto em discussão no Congresso é o do senador Vital do Rego. A proposta estabelece 12 restrições em relação à publicidade infantil, algumas já previstas no Código do CONAR. Pelo texto, a propaganda não pode dirigir apelo de consumo diretamente à criança ou adolescente com verbos no imperativo. O comercial não pode ser feito em formato jornalístico. Também não pode provocar na criança sentimento de discriminação por não ser consumidor do produto ou serviço anunciado. O projeto traz uma novidade. Prevê a proibição de anúncios de alimentos com excesso de sódio, açúcar e gorduras. A publicidade é útil ao país, a publicidade tem que ser útil às crianças também. E aquelas publicidades que são nocivas, né, à formação do caráter, à formação educacional, à formação da saúde da criança, essas nós temos que banir. Ela é fundamental que o Congresso brasileiro olhe com muita seriedade propostas dessa natureza, porque essa questão é uma questão, primeiro, da proteção da criança. A autoridade sanitária, em contato com a indústria, pode estabelecer os teores adequados de sódio, açúcar, gordura, que tornam os alimentos saudáveis e seguros. O projeto foi apresentado em outubro de 2012 e aguarda votação na Comissão de Direitos Humanos. O senador Jim Argelo é o relator da matéria na comissão e tem conversado com diversos setores da sociedade para tentar um ponto de consenso.
Você tem que combater propagandas violentas, propagandas onde é discriminatórias, com efeitos negativos, isso você tem que combater. Mas você alienar a criança também não faz sentido algum. Então, esse ponto de equilíbrio que é a questão. O mercado ele não quer que haja uma legislação específica regulando o direcionamento de mensagens publicitárias ao público infantil, às crianças menores de 12 anos. O mercado entende que a autorregulação, ou seja, uma regulação dele próprio, feita por ele próprio, seria suficiente para resolver qualquer problema. Para os que defendem maior controle da publicidade infantil, o exemplo do tabaco é uma referência. As primeiras restrições à propaganda do tabaco surgiram nos Estados Unidos em 1969, quando foi vetada na mídia eletrônica. No Brasil, as restrições começaram a partir de 1988, mas foi no ano 2000 que o Congresso aprovou o projeto que proibiu a propaganda de cigarro em rádio, televisão, jornais e revistas. O sucesso! Hoje a discussão está num nível muito mais elevado e o que nós identificamos é que é uma questão realmente de tempo para que o Brasil tenha uma legislação específica sobre essa questão. Eu acredito sim que teremos em algum momento essa regulação, mas o contexto do parlamento brasileiro não ajuda. E é claro que nós, legisladores, temos uma parcela importante no sentido de regulamentar isso de forma adequada. Mas e as crianças? O que elas pensam sobre o assunto? Perguntamos a este grupo de amigos. Eles moram em Brasília, têm de 9 a 12 anos de idade, são de classe média e têm acesso às tecnologias. Então a gente vai fazer um desafio. Vocês vão ser senadores agora e vocês podem sugerir, fazer sugestões de projetos sobre a publicidade infantil. A minha proposta é que as propagandas só passassem uma vez na TV, porque sempre fica interrompendo os canais. Tipo, antigamente tinha um seriado que eu via que ele era mais de mistério. Sempre que acontecia um mistério, passava propaganda. Podia ter menos propaganda de comida, porque às vezes incentiva as crianças a ficarem comendo. Mesmo se a coisa é cara, as crianças ficam insistindo para os pais, até os pais ficarem comprando desnecessariamente, até enjoar. A criança pode morrer por causa de muita gordura. Minha proposta é que a propaganda só fosse no final do programa que a gente está vendo, para não interromper também. Eu acho que não deveria ter tanta propaganda de brinquedo, porque não é muito legal. Talvez só mais nos canais mais infantis e mais engraçados. Eu queria ter um equipamento cabulosamente cabuloso que desligassem as propagandas de tudo, do mundo todo, e seria legal. Veja a seguir, até que ponto a publicidade influencia na alimentação das crianças e as pesquisas que tratam de consumo e obesidade na infância. O Repórter Senado volta em instantes.